Olá, queridos amigos e amigas. Neste nosso encontro de hoje, nós falaremos das principais atualizações legislativas e jurisprudenciais do segundo semestre de 2017. Nós veremos uma importante mudança no texto constitucional, introduzida pela Emenda 97 de 2017, e abordaremos ainda 4 importantes decisões do Supremo Tribunal Federal. Neste semestre, nós tivemos 3 emendas à Constituição. A Emenda 97, que é a que nós iremos abordar no nosso encontro de hoje, que introduziu a cláusula de barreira e estabeleceu o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Para quem usa o meu livro para estudar, este tema está tratado nas páginas 535 a 537. Além desta modificação, teve ainda 2 emendas. A Emenda 98, que tratou de servidores públicos e integrantes de carreiras policiais dos ex-territórios de Amapá e Roraima, que antes da Constituição de 88 eram territórios. Esses servidores foram incorporados à administração pública federal. E a Emenda 99, que modificou a DCT para instituir um novo regime especial do pagamento de precatórios. Nós abordaremos aqui apenas a Emenda 97, que foi a mais importante delas. A Emenda 97, ela introduziu 3 importantes modificações. A primeira delas foi o fim da possibilidade de coligações nas eleições proporcionais. A segunda alteração foi a introdução da cláusula de barreira. E a terceira foi a criação de uma exceção em relação à perda do cargo por infidelidade partidária. Então nós iremos abordar estas 3 mudanças ocorridas introduzidas, melhor dizendo, pela Emenda 97 de 2017. Começando pelo fim da possibilidade de coligações nas eleições proporcionais. Esta alteração ela foi introduzida no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, que passou a ter a seguinte redação: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações. Vejam, nas eleições majoritárias. Nas eleições majoritárias, as coligações ainda são permitidas para presidente da República, para governador, para prefeito. Agora, foi vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais, eleições para deputados e vereadores, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Ou seja, a verticalização ela continua vedada pela Constituição. Aquela regra estabelecida pelo TSE e pelo Supremo de que as coligações no âmbito estadual deveriam observar as coligações no âmbito nacional, isso continua sendo vedado pelo artigo 17. É possível estabelecer coligações de forma diferente, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Vamos entender então essa primeira alteração. Todas as mudanças ocorridas no texto constitucional introduzidas pela Emenda 97, elas tiveram uma única finalidade: conter a proliferação de partidos políticos. Nós temos hoje mais de 30 partidos políticos, com acesso ao tempo de rádio e de televisão, com direito a verbas do fundo partidário, e o objetivo da Emenda 97, o principal, foi exatamente este: evitar esta proliferação, com a criação de legendas sem qualquer identidade ideológica, sem qualquer tipo de alicerce programático. E este fim da celebração de coligações nas eleições proporcionais tem esta finalidade: reduzir cada vez mais o número de pequenos partidos, evitando
que pequenos partidos se unam para poder concorrer nessas eleições proporcionais e assim para que eles possam se fortalecer. O objetivo da emenda é fazer com que esses partidos se tornem cada vez mais fracos até serem extintos, para que haja uma redução nesse número absurdo de partidos que nós temos hoje dentro do sistema brasileiro. Então, esta mudança ela deve ser compreendida dentro do contexto da Emenda 97, que tem por finalidade evitar a proliferação de partidos políticos, como tem acontecido nos últimos anos. Uma outra alteração importante é a introdução da cláusula de barreira. A cláusula de barreira ela foi introduzida no parágrafo 3º do artigo 17 e diz o seguinte: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei, ou seja, é uma norma de eficácia limitada, é uma norma que depende de lei regulamentadora para ter a produção de efeitos no caso concreto, os partidos políticos que, alternativamente, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, o primeiro requisito introduzido pela cláusula de barreira, também chamada de cláusula de desempenho, é a necessidade de o partido ter pelo menos 3% dos votos válidos. Quando se fala em votos válidos, a lei eleitoral, que é a Lei 9.404 de 97, ela prevê no seu artigo 5º que nas eleições proporcionais os votos válidos são aqueles dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Ou seja, os votos válidos, eles não computam os votos nulos e os votos em branco. Então, votos válidos são votos atribuídos a candidatos regularmente inscritos e legendas, excluídos votos brancos e votos nulos. 1/3 das unidades da federação seriam em pelo menos 9 estados. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Seria necessário que estivessem esses votos distribuídos em pelo menos 9 estados da federação. E em cada um desses estados, um mínimo de 2% dos votos válidos. Este é o primeiro requisito introduzido pelo artigo 17, parágrafo 3º, inciso 1. Um outro requisito, pode ser um ou outro, são requisitos alternativos. Então, o partido político ele não precisa cumprir os dois, ele pode cumprir o inciso 1 ou o inciso 2. O inciso 2 estabelece que terão direito ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão os partidos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou seja, 15 deputados distribuídos em pelo menos 9 estados. Esta é a segunda regra da cláusula de barreira. Esta regra, meus amigos, ela só começa a valer a partir de 2030. Ela não vale para as próximas eleições de 2018. A Emenda 97, ela estabeleceu uma regra transitória. Então, nas eleições de 2018, nós teremos cláusula de barreira, mas os percentuais exigidos e o número de deputados federais exigido é menor. Em 2022, esse percentual e esse número de deputados ele aumenta um pouco. Em 2026, aumentam ainda mais, até chegarem a esses números que nós acabamos de ver a partir do pleito de 2030. Então é uma alteração gradativa. Os percentuais eles vão sendo elevados gradativamente a partir das eleições de 2018, passando pela de 2022, 2026, até chegar a esses percentuais definitivos em 2030. Vocês devem estar se perguntando, Novelino, mas o Supremo não declarou
a cláusula de barreira inconstitucional em uma decisão proferida em 2006? De fato, nós tivemos, em 2006, uma decisão dada pelo Supremo em duas ADIs, a ADI número 1351 e a ADI número 1354. Nessas ADIs que foram julgadas em conjunto, o STF declarou por unanimidade que a cláusula de barreira é inconstitucional. No entanto, tem dois aspectos importantes a serem ressaltados em relação a esta decisão. Primeiro aspecto, no caso desta ADI, o objeto foi uma lei ordinária, e não uma emenda à Constituição. Na época, a cláusula de barreira ela foi introduzida pela Lei 1096 de 95. Então, esta lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal em face do artigo 17, parágrafo 1º. Segundo os partidos que ajuizaram estas ADIs, o previsto nesta lei violava o princípio da liberdade e da autonomia partidária. Segundo eles, uma lei ordinária não poderia submeter os partidos políticos a um tratamento desigual. E o Supremo, por unanimidade, entendeu que, de fato, esta lei seria uma lei inconstitucional. No entanto, além do fato desta mudança à época ter sido introduzida por lei, tem um segundo aspecto importante. Nós temos hoje alguns ministros remanescentes da composição daquela época, alguns ministros que votaram em 2006, como, por exemplo, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia. Todos estes participaram da votação em 2006. Mas pelo menos dois desses ministros, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski, já se pronunciaram publicamente no sentido de que essa decisão do Supremo teria sido uma decisão equivocada e que seria necessário rever esse posicionamento. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, chegou a declarar que esta decisão foi uma ingerência indevida do Poder Judiciário no âmbito do Poder Legislativo, embora ele tenha votado também a favor da inconstitucionalidade na época. Além desses dois ministros, dois outros que não faziam parte da composição em 2006, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli, também já se manifestaram publicamente no sentido de que é necessário criar uma cláusula de barreira para os partidos políticos. Então, embora a decisão de 2006 tenha sido uma decisão unânime do Supremo, primeiro, na época o objeto foi uma lei ordinária e não uma emenda constitucional. Hoje, para declarar a cláusula de barreira inconstitucional, é necessário que ela viole uma cláusula pétrea. Na época, bastou violar um dispositivo da Constituição. E o segundo aspecto, embora a decisão tenha sido unânime, alguns ministros já se manifestaram publicamente no sentido de que o Supremo deu uma decisão equivocada na época. Então, acho bastante improvável que, havendo um novo questionamento no Supremo, a cláusula de barreira seja novamente derrubada, nos termos em que ela foi criada. Quais são os principais argumentos favoráveis e contrários à introdução da cláusula de barreira? O principal argumento contrário é no sentido de que a cláusula de barreira ela diminui a representatividade política e as opções ideológicas à disposição do eleitor. Ou seja, você elimina alguns partidos políticos que representam uma parcela, embora pequena, da população, mas que representam este pequeno perfil aí do eleitorado. Alguns partidos, inclusive, que possuem posições políticas marcantes, embora não tenham um número de votos expressivo, como é o caso, por exemplo, do PCdoB. O PCdoB dificilmente conseguiria sobreviver nessas novas regras. O principal argumento favorável é no sentido de que a cláusula de barreira ela introduz uma melhoria no diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, facilitando a governabilidade, que é uma grande reclamação ocorrida nos últimos anos pelos presidentes da República, sobretudo.
Nós temos no Brasil o que o Sérgio Abranches denominou de presidencialismo de coalizão. Ou seja, para que o chefe do executivo tenha condições de governabilidade, ele tem que fazer uma série de acordos com pequenos partidos, o que dificulta muito a governabilidade e o que acaba permitindo, criando um campo extremamente propício para a corrupção e para o surgimento de escândalos como Mensalão, Petrolão, sobretudo porque muitos partidos pequenos possuem verdadeiros donos que utilizam o partido para conseguir dinheiro próprio. Então, às vezes, até o dinheiro do fundo partidário ele é desviado para os donos desses pequenos partidos, que utilizam aquelas legendas como legendas de aluguel. Isso torna a governabilidade extremamente difícil. Acredita-se que com a introdução da cláusula da reserva de barreira, melhor dizendo, esses pequenos partidos acabem sendo extintos e fique mais fácil o governo estabelecer as coalizões necessárias para que haja uma governabilidade adequada. Então estes são, portanto, os principais argumentos. E dentro dessa esteira, de evitar a proliferação de partidos sem uma representatividade adequada, a Constituição estabeleceu uma outra mudança importante, que é uma exceção à perda do cargo por infidelidade partidária. Abriu-se a possibilidade de que parlamentares eleitos por partidos pequenos, ao serem eleitos, se esses partidos não conseguirem a representatividade suficiente para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão, esses parlamentares podem mudar de partido sem perder o cargo, sem que haja a perda do cargo por infidelidade partidária. Esta alteração está prevista no parágrafo 5º do artigo 17, que foi assim redigido. Ao eleito, por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, que é a cláusula de barreira deste artigo, é assegurado o mandato, ou seja, mesmo que o partido não preencha os requisitos, ele continua tendo o mandato, ainda que ele queira permanecer naquele partido. E facultada a filiação sem perda do mandato, o que aconteceria, em razão da regra da fidelidade partidária, normalmente, a outro partido, que os tenha atingido. Então, se ele quiser mudar para um outro partido que tenha atingido os limites estabelecidos pela cláusula de barreira, ele pode, sem a perda do mandato. Não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Então, essa mudança não é considerada para estes fins, mas ele pode mudar sem que haja a perda do mandato. Esta, portanto, foi a principal alteração introduzida pela Constituição ou pela emenda constitucional no segundo semestre de 2017. O próximo tema que nós iremos ver foi uma importante decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito de uma causa de inelegibilidade. Trata-se da retrospectividade ou da retroatividade inautêntica desta causa de inelegibilidade que nós iremos analisar. Este tema ele está tratado na página 529 para aqueles que estudam pelo meu curso de Direito Constitucional. A questão debatida pelo Supremo Tribunal Federal foi a possibilidade de aplicação de um dos dispositivos da Lei da Ficha Limpa, que trata de uma causa de inelegibilidade, a fatos anteriores à publicação da lei. O dispositivo em questão é o artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, que foi alterado pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. O dispositivo estabelece o seguinte: são inelegíveis para qualquer cargo os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como
para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A alteração principal introduzida neste dispositivo foi a mudança do prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos. No caso concreto, houve uma representação eleitoral que foi julgada procedente e que transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Complementar número 135 de 2010, que foi a lei que aumentou o prazo de 3 para 8 anos. Então essa representação foi julgada procedente, transitou em julgado e fixou o prazo de 3 anos, que era o prazo anteriormente estabelecido. Essa decisão transitou em julgado em 2004. No entanto, quando a pessoa que sofreu a representação foi se candidatar após os 3 anos, já estava em vigor a lei da ficha limpa, que aumentou esse prazo de 3 para 8. E o registro da candidatura foi indeferido. O tribunal entendeu que, embora a decisão já houvesse transitado em julgado e tivesse estabelecido o prazo de 3 anos, a lei da ficha limpa ela se aplicaria a fatos anteriores. E, portanto, a pessoa teria que esperar não apenas os 3, mas 8 anos para poder se candidatar. Então era isso que o Supremo tinha que analisar no caso concreto. Se a lei da ficha limpa poderia se aplicar a fatos anteriores à sua publicação, ou se ela só se aplicaria de 2010 em diante. A questão foi interessante porque, em primeiro lugar, foi levantada uma preliminar, uma vez que, quando o Supremo julgou, o recorrente ele já não tinha mais o impedimento, porque ele já tinha cumprido, inclusive, os 8 anos. Ele já tinha cumprido não só os 3, mas os 8 anos. Então ele fez um pedido de desistência e o Supremo analisou se o recurso ficaria prejudicado ou não. Vejam que interessante. Embora no caso concreto a decisão não pudesse mais ser aplicada, uma vez que o prazo de 8 anos já havia se esgotado e, portanto, ele poderia se candidatar normalmente, naquele recurso especificamente, ele estava prejudicado no caso concreto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria importante fixar uma tese sobre esse tema e deu prosseguimento ao julgamento do recurso, embora aquele entendimento não fosse aplicado mais ao recorrente. Isso reforça o perfil objetivo do recurso extraordinário. Desde a emenda 45 de 2004, cada vez mais esse perfil objetivo ele fica claro. E o que é esse perfil objetivo? O recurso extraordinário ele é cada vez mais um instrumento de proteção da ordem constitucional objetiva e não um instrumento de proteção de direitos subjetivos. O que se busca através do recurso extraordinário não é assegurar direitos subjetivos de A e B, mas proteger a ordem constitucional objetiva. Tanto que se exige a repercussão geral. Se exige que haja uma transcendência daquela questão para outros casos e que a questão tenha alguma relevância política, econômica, social ou jurídica. Do contrário, o recurso extraordinário ele não tem repercussão geral, que é um dos seus requisitos intrínsecos de admissibilidade. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não havendo no caso concreto nada a ser julgado, mesmo o recurso estando prejudicado, ele entendeu que deveria prosseguir no julgamento, pois a fixação da tese sobre aquele tema seria importante para outros casos. No mérito, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a natureza jurídica da inelegibilidade não é a natureza jurídica de uma sanção ou de uma punição. O Supremo entendeu que ela não tem um caráter sancionatório, mas sim que se trata de um requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico do processo eleitoral. Então, segundo o STF, essa é a natureza jurídica da inelegibilidade. Ela não é uma sanção, ela não é uma punição, ela é um requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico do processo eleitoral. Ainda na decisão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que
a inelegibilidade, ela causa efeitos apenas na esfera jurídico-eleitoral do condenado, se ele formalizar o registro de sua candidatura. E que, portanto, esta aplicação ela poderia se dar de forma retroativa. Porque, na verdade, ainda segundo o STF, não se trata de uma retroatividade autêntica, mas sim do que o ministro Luiz Fux, que foi o relator, denominou de retroatividade inautêntica ou retrospectividade. O que seria essa retroatividade inautêntica ou retrospectividade? Quem faz uma distinção entre retroatividade autêntica e inautêntica é o Canotilho. O Canotilho distingue as duas espécies da seguinte forma. Segundo ele, a retroatividade autêntica é aquela em que a norma possui eficácia ex tunc, ou seja, a norma possui eficácia retroativa, gerando efeitos sobre situações pretéritas. Ou ainda, quando, apesar de pretensamente possuir eficácia meramente ex nunc, isto é, de agora em diante, a norma atinge, na verdade, situações, direitos ou relações jurídicas que foram estabelecidas no passado. Então, neste caso, ocorre uma retroatividade autêntica. No entanto, no caso da lei da ficha limpa, o Supremo entendeu que seria uma hipótese de retroatividade inautêntica ou retrospectividade. Essa espécie ocorre quando a norma jurídica atribui efeitos futuros a situações ou relações jurídicas já existentes, como no caso da causa de inelegibilidade. Tendo-se como exemplos clássicos as modificações dos estatutos funcionais, ou seja, mudança de regime jurídico de servidor público, ou de regras de previdência dos servidores públicos. Esses são dois exemplos clássicos na jurisprudência do STF. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento consolidado de que não há direito adquirido à mudança de regime jurídico. Então, se o servidor público ele entra na administração pública e é regido por uma determinada lei, mas amanhã esta lei é alterada, aquilo que já se incorporou ao patrimônio do servidor permanece, mas ele não tem direito adquirido a continuar, por exemplo, recebendo determinadas vantagens que foram extintas com o novo regime jurídico. A mesma coisa em relação às regras de aposentadoria. Aquele que já se aposentou ou que já cumpriu todos os requisitos para se aposentar, este tem direito adquirido. Agora, aquele que ainda não cumpriu os requisitos, ele tem apenas uma expectativa de direito. Então, embora ele esteja já contribuindo há algum tempo e tivesse a expectativa de se aposentar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, na verdade, pode haver uma mudança nas regras de sua aposentadoria. Essa não é uma retroatividade autêntica, é uma retroatividade chamada de inautêntica ou de retrospectividade. No RE em que esse tema foi discutido, o RE 929-670, o Supremo ele não fixou ainda a tese da repercussão geral e não decidiu se vai haver modulação ou não dos efeitos. O julgamento ele foi suspenso, tanto para a fixação da tese quanto para a modulação dos efeitos. Mas o entendimento adotado pelo tribunal ficou bem evidente. O Supremo entendeu que é aplicável à linha D do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, que foi aquele dispositivo que nós fizemos a leitura, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, a fatos anteriores à sua publicação. Então, mesmo quem já teve decisão transitada em julgado, se os 8 anos previstos na nova regra ainda não se esgotaram, aquela pessoa fica inelegível. Ok? Muito bem. Próximo tema, nós iremos tratar a respeito de um outro importante precedente do Supremo Tribunal Federal, que é com relação à imunidade parlamentar e à imposição de medidas cautelares pelo Poder Judiciário.
assunto que está abordado nas páginas 628 e 629 do meu curso de Direito Constitucional. A imunidade parlamentar, ela pode ser dividida em duas espécies. Existe a chamada imunidade material, que a Constituição denomina de inviolabilidade, que é a inviolabilidade por palavras, votos e opiniões, e existe a chamada imunidade formal, também denominada na jurisprudência do STF de incoercibilidade pessoal relativa. A imunidade formal, ela pode ser em relação à prisão ou em relação ao processo. Não existe no texto constitucional expressamente nenhuma imunidade em relação à adoção de medidas cautelares, mas sim a possibilidade de imunidade formal em relação à prisão, contida no artigo 53, parágrafo 2º, que diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. O Supremo Tribunal Federal, ele analisou duas questões no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5526. A primeira questão analisada pelo Supremo foi acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares, como ocorreu em relação ao Aécio Neves. E a segunda questão foi acerca da necessidade de submeter a casa respectiva, como acontece no caso da prisão, essa decisão impondo certas medidas cautelares. Então nós tivemos, antes da decisão proferida pelo Supremo na ADI, um julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na ação cautelar número 4.327, que foi aquela decisão em relação ao senador Aécio Neves. Nessa decisão, o Supremo ele negou o pedido de prisão preventiva feito pelo Procurador-Geral da República, mas ele impôs determinadas medidas cautelares, que, segundo o artigo 319 do Código de Processo Penal, são diversas da prisão. Dentre as medidas impostas estão a suspensão das funções parlamentares, a proibição de contatar outros investigados por qualquer meio e de se ausentar do país com entrega de passaporte e recolhimento domiciliar noturno. Estas foram as 3 medidas cautelares impostas ao Aécio Neves pela primeira turma na ação cautelar 4327. A primeira turma adotou o entendimento de que, neste caso, não seria necessário submeter ao Senado, em 24 horas, esta decisão, como ocorre no caso de prisão. A maioria dos ministros da primeira turma, com exceção do ministro Marco Aurélio, entendeu que, neste caso, não caberia à Casa Legislativa deliberar a respeito das medidas cautelares. Isso criou um desconforto extremo entre o Judiciário e o Legislativo. O Senado Federal ameaçou derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, para tentar apaziguar a questão, para tentar esfriar um pouco os ânimos, ela teve uma reunião com o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, e eles acertaram que antes de o Senado tomar qualquer tipo de medida, o Supremo Tribunal Federal iria julgar a ação direta 5526, na qual essa questão estava sendo colocada em tese. A possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que era o primeiro ponto, e o segundo ponto, a necessidade de submeter essa decisão, que impõe medidas cautelares, à respectiva Casa Legislativa, como acontece no caso da prisão. Então foi feita esta reunião, o Senado se comprometeu a aguardar a decisão do Supremo, e o Supremo, muito pressionado, inclusive com o risco de ter uma decisão sua não cumprida, ele acabou decidindo, por uma maioria apertada de 6-5,
dois aspectos na ADI 5526. Primeiro, ele confirmou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário pode aplicar aquelas medidas diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Só que, diante da pressão do Senado, o Supremo entendeu também que, neste caso, se de alguma forma aquelas medidas cautelares impossibilitassem direta ou indiretamente o exercício regular do mandato legislativo, seria necessário encaminhar aquela decisão no prazo de 24 horas à casa respectiva, para que deliberasse a respeito das medidas cautelares. Como acontece no caso da prisão, a hipótese prevista no artigo 53, parágrafo 2º, que nós acabamos de fazer a leitura. Portanto, no caso do Aécio, embora os ministros da primeira turma tenham entendido, em sua maioria, que não cabia ao Senado deliberar sobre o tema, após a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal nesta ADI 5526, o Senado deliberou sobre a questão e aquelas medidas cautelares acabaram sendo suspensas pelos senadores por maioria absoluta. Portanto, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, primeiro, o Judiciário pode impor sim as medidas cautelares, previstas lá no artigo 319. Segundo, impondo medidas cautelares que afetem direta ou indiretamente o exercício da atividade parlamentar, este é um requisito necessário. Neste caso, tem que submeter a decisão à casa respectiva. Se for um senador, tem que submeter ao Senado. Se for um deputado federal, tem que submeter à Câmara, para que a casa resolva a respeito daquela medida cautelar imposta. Quais foram os dois principais fundamentos adotados pelo Supremo para chegar a este resultado? Primeiro deles, independência e harmonia que rege o princípio da separação de poderes. Os ministros que votaram favoravelmente a possibilidade de revisão pela casa respectiva da decisão entenderam que esta é uma garantia institucional do parlamentar. Que o parlamentar tem esta garantia como forma de evitar pressões ou abusos externos, assim como os juízes têm suas garantias: inamovibilidade, vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos ou de subsídios, sendo mais preciso. No caso dos parlamentares, as garantias que eles possuem para poder exercer a atividade legiferante com independência, com liberdade, são as imunidades material e formal. E por isso, o Supremo entendeu que seria necessário, neste caso, afetando direta ou indiretamente a atividade parlamentar, que a própria casa resolvesse a respeito daquela questão. E o segundo fundamento foi a ratio, ou seja, a finalidade contida no artigo 53, parágrafo 2º. Segundo o Supremo, a ratio da norma contida no artigo 53, parágrafo 2º, é somente permitir o afastamento do parlamentar do exercício de seu mandato conferido pelo povo na hipótese de prisão em flagrante delito por crime inafiançável. Então, esta seria a finalidade da imunidade formal em relação à prisão. Somente permitir o afastamento do parlamentar quando houvesse uma prisão em flagrante por crime inafiançável. Segundo a maioria dos ministros, que votou favoravelmente a possibilidade de revisão pela Casa Parlamentar, você impor medidas cautelares diversas da prisão que, de certa forma, inviabilizem o exercício da atividade parlamentar, seria contornar esta ratio da norma contida no artigo 53, parágrafo 2º, por uma via transversa. Então, para evitar que houvesse esse contorno à finalidade da norma, a maioria entendeu que, neste caso, havendo qualquer afetação da atividade parlamentar, a casa é que deve decidir.
como acontece, por exemplo, com as condenações criminais transitadas em julgado. No caso de condenações criminais transitadas em julgado, a perda do cargo também não é automática. De acordo com o artigo 55, parágrafo 2º, neste caso, é necessário que haja uma deliberação da respectiva casa do parlamentar para ver se ele vai perder ou não o cargo. Então, são hipóteses em que uma decisão judicial afeta, direta ou indiretamente, o exercício da atividade parlamentar e que, por isso, cabe à respectiva casa deliberar a respeito daquela decisão. Uma questão que continua pendente de análise pelo Supremo é a possibilidade de estender as imunidades formais a deputados estaduais e vereadores. Essa questão está sendo discutida na ADI 5823, na ADI 5824 e na ADI 5825. Ficou faltando um 2 aqui. Estas ADIs, elas começaram a ser julgadas, mas o julgamento foi suspenso porque estava empatado e eles deliberaram por aguardar o voto dos ministros que estavam ausentes para que houvesse um desempate em relação à questão. Qual é o objeto destas ADIs? Elas têm por objeto dispositivos de constituições estaduais, no caso da 5823, Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, no caso da 5824, a Constituição do Estado do Rio e uma resolução da Assembleia Legislativa do Estado do Rio a respeito da prisão de deputados estaduais, e na 5825, a Constituição do Mato Grosso e uma resolução também da Assembleia Legislativa do Mato Grosso a respeito de prisão de deputado estadual que havia sido solto. Essas resoluções das assembleias, elas revogaram prisões cautelares impostas a deputados estaduais. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, adotou uma parte dos ministros um posicionamento no sentido de que deveria se estender aos deputados estaduais. Essas três ADIs, elas não tratam de vereadores, elas tratam apenas dos deputados estaduais. No caso dos vereadores, eu vou comentar com vocês se estende ou não. Então, em relação aos deputados estaduais, uma parte entendeu que poderia haver a extensão e que deveria haver, outra parte entendeu que não. Dentre os ministros que foram favoráveis a essa extensão aos deputados estaduais, estão os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Celso de Mello. E esta, diga-se de passagem, é a jurisprudência tradicional do STF. Se vocês pegarem as decisões anteriores do Supremo, o STF entende, com base no artigo 27, parágrafo 1º, que as imunidades materiais e formais dos deputados e senadores se estendem aos deputados estaduais. Isso está previsto expressamente no texto constitucional. Inclusive o ministro Marco Aurélio, que é o relator dessas ADIs, ele diz, olha, numa interpretação sistemática ou numa interpretação literal da Constituição, não há qualquer margem para se discutir se deve se estender ou não aos parlamentares estaduais. A Constituição diz de forma expressa que essa extensão deve ser feita. Vejam a redação do artigo 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, que é a imunidade material, imunidades. O Supremo costuma interpretar esta palavra imunidades com relação não só à imunidade formal, mas também com relação à prerrogativa de foro, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Ou seja, o Estatuto dos Parlamentares Federais, ele deve ser reproduzido no âmbito estadual. E essas constituições estaduais impugnadas, elas nada mais fazem do que reproduzir o texto do artigo 53. Então este foi o argumento utilizado por esses ministros no sentido de que, no caso dos deputados estaduais, o mesmo entendimento adotado pelo Supremo, inclusive em relação às medidas cautelares e a possibilidade de revisão da decisão pela Casa Legislativa, também deveriam ser aplicados aos deputados estaduais. O ministro Marco Aurélio, no seu voto, ressalta ainda
que se o legislador constituinte originário quisesse estabelecer alguma restrição específica em relação aos deputados estaduais, ele teria feito como fez em relação aos vereadores. No caso dos vereadores, a redação do texto constitucional é uma redação mais restrita do que no caso dos deputados. O artigo 29, inciso 8, diz: inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, os vereadores, além de terem apenas imunidade material, eles não têm imunidade formal. Esta imunidade material, ou inviolabilidade, ela é mais restrita do que no caso dos parlamentares federais. Portanto, no caso dos deputados estaduais, como não houve uma restrição, como ocorreu em relação aos vereadores, deveria se estender o mesmo entendimento. Dentre os ministros contrários a essa extensão estão o ministro Edson Fachin, a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Então, na verdade, está 5-4, faltam 2 ministros para poderem votar e decidir essa questão. Ok? Portanto, aqui nós fechamos este tema. Um outro precedente importante do Supremo Tribunal Federal, neste segundo semestre de 2017, foi com relação ao ensino religioso em escolas públicas. Tema que está tratado nas páginas 368 e 369 do meu curso de Direito Constitucional. O artigo 210, parágrafo 1º, ele diz que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, a questão discutida na ADI 4439 era que tipo de ensino religioso deveria ser feito nas escolas públicas. Os requerentes, eles pediram ao Supremo para conferir uma interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 33 caput e dos parágrafos 1º e 2º da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e do artigo 11, parágrafo 1º, do acordo celebrado entre o Brasil e a Santa Sé, que foi aprovado por meio do Decreto Legislativo 698, de 2009, e promulgado por meio do Decreto 7.107, de 2010. Essa interpretação conforme é no sentido de que esse ensino religioso fosse um ensino não confessional, ou seja, fosse um ensino que não estabelecesse, que não ministrasse os dogmas de determinadas religiões, mas sim que desse uma visão neutra das religiões em geral. Nós vamos ver aqui a diferença entre o ensino confessional, o não confessional e o interconfessional. Existem 3 espécies de ensino religioso. No ensino confessional, transmite-se os princípios e dogmas de uma determinada religião. Então você tem aula sobre o catolicismo, aula sobre o espiritismo, aula sobre uma determinada religião budista, aonde os princípios, os dogmas, os valores daquela religião são transmitidos para o aluno. E no ensino confessional, cada aluno poderia escolher que tipo de aula iria assistir. Se seria aula católica, aula espírita, aula budista e assim por diante. No ensino interconfessional, não são ensinados os princípios e dogmas de uma determinada religião, mas sim os princípios que são comuns às várias religiões. Então é como se fizesse um apanhado geral daqueles princípios, daqueles valores comuns às várias religiões e eles fossem transmitidos naquela aula. E a terceira espécie, que foi aquela na qual se pediu a interpretação conforme, é o ensino não confessional, que é um ensino voltado a uma visão expositiva das diversas religiões. Uma visão supostamente neutra, apenas descritiva do que é cada uma das religiões, não abordando especificamente os dogmas de cada uma delas. O Supremo decidiu por 6-5 que o ensino ministrado deve ser o confessional.
Então a ADI foi julgada improcedente por 6 ministros. Como foi uma decisão bem apertada, vale a pena nós vermos a posição minoritária e a posição majoritária. A posição minoritária, ou seja, 5 ministros, foi no sentido de que o ensino religioso deveria ter uma natureza não confessional. Votaram nesse sentido o relator, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, que sempre acompanha o ministro Barroso, o ministro Luiz Fux, que geralmente também acompanha, o ministro Marco Aurélio, que não costuma acompanhar ninguém, e o ministro Celso de Mello. Esses ministros entenderam que a liberdade religiosa consagrada no artigo 5º, inciso 6, e o dever de neutralidade do Estado, consagrado no artigo 19, inciso 1, impunha a necessidade de que o ensino fosse um ensino não confessional, sob pena de privilegiar determinadas religiões em detrimento de outras. Então, segundo esses ministros, o Estado não poderia ministrar princípios e dogmas de uma determinada religião. Ele poderia apenas, como se trata de ensino público, ministrar aulas sobre as visões descritivas dessas religiões de uma maneira geral. No entanto, a maioria de 6 ministros entendeu que o ensino religioso ele deve ter uma natureza confessional, sob pena de seu núcleo essencial acabar sendo violado. Votaram nesse sentido o ministro Alexandre de Moraes, que foi o redator para o acórdão, o ministro Edson Fachin, ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. O primeiro argumento levantado pelo ministro Alexandre de Moraes foi de que o poder público ele teria o dever de proporcionar o ensino confessional das várias crenças. Então, caberia, através de um credenciamento formal previamente fixado pelo Ministério da Educação, o Estado oferecer os diversos tipos de crenças para os alunos. Então, os alunos católicos assistiriam aulas sobre ensino religioso católico, os alunos evangélicos sobre os princípios e dogmas dos evangélicos e assim por diante. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem conduziu a divergência, os dogmas de fé de cada uma das religiões, eles fazem parte do núcleo do conceito do ensino religioso. E que, portanto, não há ensino religioso que seja neutro. A neutralidade do ensino religioso, segundo ele, não existe. Então, esses dogmas de fé, eles têm que ser ensinados nesse tipo de aula. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes fez um adendo dizendo que o ensino religioso acabaria se transformando no ensino de filosofia ou sociologia das religiões, se ele fosse um ensino não confessional, um ensino apenas descritivo, o que iria contrariar a finalidade da norma constitucional. E, por fim, o ministro Edson Fachin, ele fez uma distinção entre a laicidade e o laicismo. Segundo ele, a laicidade, que é o dever de neutralidade do Estado, não impede que sejam ministradas aulas sobre os dogmas de uma determinada religião, desde que haja uma correspondência em relação ao pluralismo existente na sociedade brasileira. Segundo ele, o que não pode haver é o ensino apenas dos dogmas de uma religião, mas poderia haver o ensino de dogmas das várias religiões, de acordo com o pluralismo religioso existente no Estado brasileiro. Já que a laicidade, que é o dever de neutralidade do Estado, não se confunde com o laicismo, que é uma espécie de antirreligião. O Estado brasileiro ele não é um Estado laicista, ele não é um Estado refratário às religiões. Pelo contrário, ele incentiva as religiões. O que ele impõe é que não haja um benefício de determinadas religiões ou que determinadas religiões não sejam prejudicadas. E, segundo o ministro Fachin, a laicidade não impede que o ensino religioso seja um ensino confessional, desde que haja o ensino dos dogmas das várias religiões. A laicidade, ainda segundo o ministro Lewandowski, ela seria assegurada através da facultatividade da matrícula.
como a matrícula no ensino religioso é facultativa, se a pessoa não quiser assistir às aulas, ela não precisaria se matricular. Para ele, por si só, esta facultatividade já asseguraria o dever de neutralidade do Estado e a liberdade religiosa. Para nós finalizarmos este nosso encontro, nós vamos falar de uma quinta e última decisão do Supremo, extremamente importante, que foi uma declaração incidental de inconstitucionalidade ocorrida com efeito vinculante e erga omnes. Tema contido nas páginas 182 e 188 a 191 do meu curso de Direito Constitucional. O ministro Gilmar Mendes, no julgamento da reclamação 4335 do Estado do Acre, ele defendeu a tese de que seria necessária uma mutação constitucional no tocante ao papel do Senado. Vocês sabem que, de acordo com o artigo 52, inciso 10, cabe ao Senado suspender no todo ou em parte lei declarada inconstitucional em decisão definitiva proferida pelo STF. Naquela oportunidade, o ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo então ministro Eros Grau, sustentou que as decisões do Supremo no controle difuso incidental, elas deveriam ter efeitos erga omnes, como acontece no controle concentrado abstrato, e que o Senado não iria mais suspender a execução dessas leis, já que a decisão teria o efeito contra todos. O Senado iria apenas dar publicidade às decisões do Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, o ministro Gilmar Mendes acabou ficando vencido em relação a essa tese, prevaleceu o entendimento do ministro Teori Zavascki, no sentido de que as decisões do Supremo no controle difuso incidental teriam uma eficácia expansiva, mas que não haveria uma mutação em relação ao papel do Senado, já que as decisões do Supremo, embora tivessem uma eficácia expansiva, ou seja, embora devessem ser observadas por outros juízes e tribunais, elas não tinham um efeito vinculante. Elas não permitiam o cabimento de reclamação, como no caso de ADI, ADC, ADPF. Vejam como ficou a ementa do acórdão no julgamento da reclamação 4335. Reclamação, progressão de regime, crimes hediondos. Decisão reclamada aplicou o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 1072 de 90, declarada inconstitucional pelo plenário do STF no habeas corpus 82.959. Então foi uma declaração feita no controle difuso incidental. Superveniência da súmula vinculante 26, que foi o que levou o Supremo a dar provimento a essa reclamação e julgá-la procedente. Efeito ultra partes da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso. Caráter expansivo da decisão. Ou seja, embora neste julgamento o Supremo não tenha endossado a tese do ministro Gilmar Mendes, ele já sinalizou que as decisões proferidas no controle difuso incidental, elas tinham uma eficácia expansiva e deveriam ser observadas por outros órgãos do Judiciário. Recentemente, esse tema foi novamente suscitado pelo ministro Gilmar Mendes, só que agora no julgamento de uma ADI, como uma questão obterdicta na ADI número 3.406. Essa ADI 3.406 discutiu a lei do Estado do Rio de Janeiro, Lei 3.579, que proíbe a extração do asbesto ou amianto em todo o território daquela unidade da federação e prevê a substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que o contenham. Então, esta foi a norma impugnada na ADI 3.406. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essa ADI, ele incidentalmente, numa ação direta de inconstitucionalidade, ele declarou inconstitucional um dispositivo da Lei Federal 9.055 de 95. E declarou com efeito vinculante e erga omnes. Ah, Novelino, mas foi uma decisão proferida na ADI. Sim, mas a ADI não tinha como objeto esta lei federal. A ADI tinha como objeto a lei estadual.
Esta foi uma declaração incidental feita pelo Supremo em relação à lei federal. E quando os ministros chegaram a esse resultado, pelo menos a maioria deles, o ministro Gilmar Mendes é que foi o responsável por este entendimento. Ele se manifestou durante o julgamento no sentido de que não havia razão para o Supremo continuar diferenciando decisões proferidas no controle difuso, incidental, e decisões proferidas no controle concentrado abstrato. Que essas decisões elas teriam que ter o mesmo efeito. E aí ele voltou a bater novamente na tecla da mutação constitucional em relação ao papel do Senado. E para reforçar o seu argumento, ele trouxe um fato novo, posterior ao julgamento daquela reclamação 4335. Ele disse, olha, hoje o Código de Processo Civil, ele prevê lá no artigo 535 que as decisões proferidas, seja no controle concentrado, seja no controle difuso, elas têm a mesma eficácia com relação à inexigibilidade de título executivo judicial. Vejam a redação do artigo 535, parágrafo 5º. Para efeito do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Portanto, de acordo com o novo Código de Processo Civil, não importa se a decisão foi proferida pelo Supremo no controle concentrado abstrato ou no controle difuso incidental. Em ambos os casos, tendo o Supremo adotado um entendimento sobre o tema, o título executivo judicial, se basear numa decisão cujo entendimento é contrário, é incompatível ao entendimento adotado pelo Supremo, aquele título ele é inexigível. E durante o julgamento, vários ministros expressamente concordaram com a manifestação do Gilmar Mendes, no sentido de que não haveria por que se diferenciar decisões em controle difuso e controle concentrado. O ministro Celso de Mello, inclusive, chegou a dizer expressamente que concorda com a ideia de que há uma mutação em relação ao papel do Senado e de que o Senado deveria apenas dar publicidade às decisões do Supremo Tribunal Federal. Outros ministros, embora tenham concordado com o Gilmar Mendes, no sentido de que não tem por que diferenciar as decisões proferidas nos dois tipos de controle, como por exemplo Fux, que disse que há uma preclusão em relação à matéria, esses outros ministros, eles não se manifestaram expressamente em relação à mutação do papel do Senado. O ministro Celso de Mello é que foi mais claro nesse sentido. Mas o Fux, por exemplo, também acha que não tem por que diferenciar decisões no controle difuso e no controle concentrado. A ministra Carmen Lúcia expressamente disse que o Supremo caminha para que as decisões nessas duas espécies de controle tenham o mesmo tipo de eficácia. E, embora a decisão proferida aqui, nesta DI, tenha sido uma decisão que não vincule, né, o Supremo Tribunal Federal, em tese, ele poderia adotar um outro entendimento, já que nenhuma decisão vincula o próprio Supremo, nesta DI houve uma sinalização muito clara de que a tese do Gilmar Mendes está ganhando força e de que o Supremo caminha a passos largos para adotar no controle difuso incidental o mesmo entendimento em relação aos efeitos da decisão no controle concentrado abstrato. Ou seja, no sentido de que as decisões no controle difuso incidental têm eficácia vinculante e erga omnes. Temos que ter a cautela, aguardar outros julgados para ver se realmente o Supremo vai continuar nessa direção, mas este julgamento me pareceu deixar bastante claro que a maioria concorda com o posicionamento do Gilmar Mendes e que nós caminhamos para
que as decisões no controle difuso incidental produzam o mesmo tipo de efeito das decisões proferidas no controle abstrato. E aí o Senado deixaria de suspender a execução e passaria apenas a reforçar a publicidade daquelas decisões proferidas pelo Supremo, como Gilmar Mendes vem sustentando há algum tempo. Basicamente, ele se pautou em dois argumentos. Primeiro deles, a necessidade de evitar anomias e fragmentação da unidade. Segundo ele, essa necessidade impõe o dever de equalizar a decisão que se toma tanto em sede de controle abstrato quanto em sede de controle incidental. E ainda, segundo ele, seria necessária uma releitura do disposto no artigo 52, inciso 10, no sentido de que a Corte passe a comunicar ao Senado a declaração de inconstitucionalidade para que ele faça publicação, intensifique a publicidade da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então esta foi a manifestação do Gilmar Mendes, com a qual a maioria dos ministros acabou concordando. Alguns de forma mais expressa, outros de forma implícita. Ok? Muito bem, meus amigos. Estas, portanto, são algumas das principais novidades ocorridas no segundo semestre de 2017. Espero que tenham sido úteis estas explicações e que possam ajudá-los a atualizar tanto os livros quanto as aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima.